sentir o perigo e o caos. E ninguém agora vai me amedrontar. Com a minha mente vou a 1000 lugares. E a imaginação me dá forças pra voar. Sonhos desejamos alcançar. Ser alguém com um poder maior que você já tem. Liberdade é correr pelo céu, sempre unidos vamos triunfar. E se a nossa luta é pra valer, vou mostrar meu valor. Dragon Ball Z, meu compromisso é sempre vencer. Nova era vai chegar. Energia tenho para usar. E com alegria de viver, ninguém vai me deter. Dragon Ball Z, meu compromisso é sempre vencer. Bom dia a todos. Interrompemos essa programação para falar do histórico da radioatividade. É difícil imaginar o termo Guerra Mundial sem antes pensar em bombas atômicas e nos materiais radioativos que as compõem, com a finalidade de tornar o conflito menos desgastante. Mas o que são esses elementos radioativos? Qual o histórico dessas substâncias químicas? A nossa história começa no ano de 1896, muito depois da descoberta do átomo com o cientista Henri Becquerel, que através de um experimento com filmes fotográficos descobriu a radiação do urânio. Mas como foi esse experimento? Becquerel envolveu pilhas em filmes fotográficos com papel preto e os guardou em gavetas que continham sal, sulfato de potássio e uranilo, dado pela fórmula molecular K2, UO2, SO42. Dias depois, abriu a gaveta e percebeu que os filmes estavam manchados. O que teria provocado isso? Não foi o Sol. Henry estudou outros sais e comprovou que apenas o sal contendo urânio era responsável pelos efeitos radioativos. Essa experiência era igual à dos raios-x descoberta por Röntgen um ano depois. No final de 1897, Pierre Curie e Marie Curie, interessados pelas pesquisas do Dr. Henry, descobriram que não só o urânio emitia raio-x, mas também o tório, elemento já conhecido. Em julho de 1898, descobriram polônio, um elemento 4 vezes mais radioativo que o urânio, o rádio. Porém, Pierre morreu atropelado e Marie Curie de problemas de saúde, provocado pela exposição contínua à radiação. Ainda no ano de 1898, Ernest Rutherford, com auxílio de placas metálicas eletricamente carregadas, descobriu 2 tipos de radiações, que chamou de alfa e beta, onde alfa deveria ser constituído por partículas de cargas positivas e betas de cargas negativas. Em 1900, Paul Villard, cientista francês, descobriu uma outra forma de radioatividade, que não apresenta carga elétrica, chamada radiação gama. Nesse mesmo ano, Becquerel descobriu que as partículas betas são elétrons com alta velocidade, e em 1909, Rutherford demonstrou que as partículas alfas são íons de hélio bipositivos. Sabe-se que há núcleos atômicos estáveis e a emissão de partículas alfa e beta é um dos modos de diminuir ou eliminar a instabilidade. Sobre as emissões de alfa, foi comprovado por Soddy, em 1911, a chamada primeira lei da radioatividade. Quando um radionuclídeo emite uma partícula alfa, seu número atômico diminui 2 unidades e a massa 4 unidades. E sobre as emissões de beta, foi formada a segunda lei da radioatividade. Quando um radionuclídeo emite uma partícula beta, seu número atômico aumenta 1 unidade e não acontece nada com sua massa. No ano de 1914, ocorreu o primeiro caso de transmutação nuclear.
transformação de um nucleotídeo em outro, provocada pelo bombardeamento com uma partícula. E, em 1932, o inglês James Chadwick descobriu o nêutron. Porém, ainda existiam elementos químicos com números atômicos maiores que o urânio, número atômico maior que 92, chamados de elementos transurânicos. Glenn Seaborg colaborou na síntese de 10 dos elementos transurânicos e Willard Libby criou o método de datação dos elementos a partir do carbono 14. Além disso, com o início da Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945, os interesses sobre fissão nuclear, descobertos por Otto Hahn e Fritz Strassmann, fizeram com que o ser humano ganhasse grande interesse graças à grande quantidade de energia que é liberada. Assim, em julho de 1945, o americano Robert Oppenheimer criou a primeira bomba atômica, que no futuro seriam lançadas em Hiroshima e Nagasaki. Por isso tudo, conclui-se que os fenômenos relacionados ao núcleo dos átomos não teriam sido criados para utilizações danosas, mas para fazer o bem, como aplicações no diagnóstico de doenças e na terapia.